Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a falácia socioconstrutivista. Por que os alunos brasileiros deixaram de aprender a ler e escrever? Essa obra da Kátia Simone Benedetti, da editora Quirion. Eu fiz um vídeo que deu uma treta tremenda e que foi, até agora, eu acredito que é o vídeo mais comentado de todo o meu canal, sobre esse livro aqui, não particularmente dele, porque eu não havia lido ainda. Eu fiz sobre o vídeo da Paula Marisa, onde ela faz uma confusão conceitual do caralho, né? Porque se o livro está falando da falácia socioconstrutivismo, o socioconstrutivismo é do Vygotsky. Aí ela fala do Piaget, ela fala de Emília Ferreiro, aí foi fala do Paulo Freire, são coisas distintas. Cada um desses pensadores, o construtivismo é da linha piagetiana, a Emília Ferreira pega esse construtivismo e traz para o Brasil. O socioconstrutivismo é de Vygotsky, é algo mais para o campo esquerdista, que tem uma certa proximidade com Paulo Freire. E tem o Alan ainda, que é o tripé da pedagogia que é ensinada nas universidades hoje no Brasil. Assim como na sociologia, nas ciências sociais tem um tripé, que é Durkheim, Marx e Weber, também tem o tripé da educação, os três principais autores da pedagogia ou dos cursos de pedagogia do Brasil, que são o Piaget, o Vygotsky e o Alan. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, e tentar esclarecer essas dúvidas que ficou no vídeo dela, um samba do crioulo doido. Eu acho que ela não conseguiu expor, talvez não seja o que a autora tem escrito no livro, e é por isso que nós vamos falar um pouquinho disso. E em breve, hoje ainda eu quero postar um vídeo falando como o socioconstrutivismo, como o próprio construtivismo do Piaget, a teoria de Wallon e como também o Paulo Freire, eles estão intimamente ligados às descobertas atuais da neurociência e da questão da aprendizagem atualmente, o que é mais científico. O deles são mais teorias pedagógicas, não é algo tão científico assim, apesar de que o Piaget tem uma certa base científica de alguns estudos ali das fases de desenvolvimento do ser humano, O Vygotsky não tanto, não tanto embasamento empírico, científico, e o Alan vai tentar fazer uma síntese entre os dois. Então a gente vai falar um pouquinho dessa obra e ver se ela, de fato, nesse livro vai fazer a abordagem tal como foi feita no vídeo resenha da Paula Marisa, beleza? Então os dois grandes flagelos da educação brasileira, seja pública ou privada, são a indisciplina, concordo, e a incapacidade de leitura e escrita dos alunos. Aí tem um grupo de alunos brasileiros que de fato tem uma dificuldade muito grande de leitura e escrita. Com o mesmo métodos, alguns aprendem e outros não. Grande parte dos alunos não aprendem a ler e a escrever de forma adequada. Mas aí são inúmeros outros fatores, além dos fatores do método pedagógico, que acabam influenciando nessa não aprendizagem. Falta de acompanhamento dos pais, os pais não são presentes, esses alunos problemas, a gente percebe isso na escola. Porque a gente chama os pais nunca vão, em todas as reuniões de pais que a gente precisa falar com os pais desses alunos que estão com dificuldade, eles não aparecem. Então, uma espécie de abandono de intelectual, eles são geralmente os alunos indisciplinados, e acaba atrapalhando todo o andamento. Essa própria indisciplina acaba dificultando com que os outros alunos consigam aprender de forma adequada e suficiente. Então acho que a indisciplina é um problema até muito pior, e essa aí não tem nada a ver com socioconstrutivismo, com construtivismo ou com a teoria de Wallon, de Paulo Freire, de Emília Ferreira. Então que chega aos anos finais do ensino fundamental sem as noções mais básicas do processo de alfabetização. Isso é verdade, Eu tenho aluno do ensino médio que não sabe ler e escrever direito. Eu faço lá as questões contextualizadas, por exemplo, de filosofia no ensino médio, e não consegue ler, interpretar um texto e do texto extrair a resposta das alternativas ali, porque eu dou provas considerando os exames que eles vão ter que enfrentar, tanto os vestibulares quanto o próprio Enem. Então eles não conseguem ler, interpretar e responder a questão certa. Isso é um fato. Os alunos brasileiros têm uma dificuldade muito grande. Mas, como eu disse, eu acho que se deve muito mais à indisciplina, à questão dos pais e, às vezes, até à própria formação dos professores também, porque, ainda mais, sabe-se hoje que o aluno que entra para a pedagogia nas universidades públicas, ele tem nota 5 a 500 ali no Enem, geralmente. Então, essa nota é a nota média, cara. É de 1000, ou de 10, vamos considerar de 10 uma escala de 0 a 10, ele é um aluno mediano, ele está no 5, 4,5, 5.
Então não é um bom aluno, não é um excelente aluno, e depois na universidade ele acaba também tendo uma formação um tanto quanto precária, ele não se doa tanto, porque não é tão concorrido. E aí o problema já é outro também, por que não tem, ou por que a área da educação, da pedagogia, né, e as disciplinas relacionadas ao que vão ser ensinadas no ensino fundamental e médio, quem se forma nessas disciplinas, por que fazem licenciatura para poder dar aula, por que não atraem os melhores nesse campo? Porque se paga muito mal no Brasil. Se pagasse bem, né, as pessoas queriam ou iriam fazer essas disciplinas, esses cursos que dariam o direito de dar aula. Como não se paga bem professor no Brasil, acaba não selecionando os melhores. E aí os melhores já estudam mal e porcamente, não conseguem aplicar as teorias que eles estudaram. Muitas vezes nem sabem as teorias que estudaram, né? Passa ali na base da cola, na base da forçação de barra, na base de pressão de professores, da condescendência dos professores universitários. Então eu acredito que é mais isso que acontece, na verdade. Muito menos do que as teorias estudadas, porque as teorias têm muita coisa interessante, muita coisa prática, que a própria neurociência referenda. Então esse é o resultado de uma maneira como foram alfabetizados e de como o ensino da língua foi abordado pelos currículos do ensino fundamental. São sequelas decorrentes da metodologia global socioconstrutivista e da abordagem socio-interacionista do ensino de língua portuguesa, ambas inteiramente contrárias à natureza neurobiológica do aprendizagem da escrita e da compreensão leitora. Aí você está... A tese do livro não bate. Eu vou postar um vídeo, vai ser o próximo vídeo, eu posto hoje ainda sobre isso. Tem nada a ver a neurociência e a aprendizagem. Eu vou mostrar como casam as duas teorias. A neurociência, que é uma ciência que estuda, né, como que o nosso cérebro faz a sinapse, como que ele aprende, como que ele se desenvolve, e como essas teorias vêm de encontro às teorias socio-interacionista, socio-construtivista ou construtivista do Piaget, e também do método dialógico de ensino, de educação, de aprendizagem do Paulo Freire. Espera aí, aguardem, né? Nesta aula eu procuro trazer para a educação que as ciências do cérebro, em especial a psicologia cognitiva e as neurociências da aprendizagem, têm descoberto sobre a natureza do aprendizado, da leitura e da escrita, e esclarecer por que os alunos acabam chegando à universidade sem saber ler e escrever. Eu já dei o meu veredito, ou a minha opinião sobre por que chegam à universidade sem saber ler e escrever. Na verdade, a universidade na área de educação, letras, matemática, matemática até que não, matemática dá uma selecionada melhor, mas ciências da natureza, como física, química, biologia, ciências humanas, história, geografia, filosofia e sociologia sempre selecionam, e pedagogia selecionam os alunos nota 5, de 4 a 5, né? Então são os alunos medianos. E durante a própria formação universitária, boa parte deles não vão se interessar tanto por aprender as teorias que ali vão ser desenvolvidas, vão ser ensinadas, vão ser trabalhadas. E isso vai ter consequências depois na hora do ensino, tem a questão da indisciplina, tem a questão da família também. Então, são todos problemas aí. Então, se você tivesse uma remuneração melhor para o professor, você atrairia os melhores profissionais que conseguiriam aplicar isso aqui. Tanto que nas escolas particulares eles fazem essa seleção porque pagam melhores, e as melhores escolas do Brasil, elas aplicam tanto método construtivista como sócio-construtivista, sócio-interacionista e o próprio Paulo Freire. E tem as melhores notas, e notas que competem no PISA com outros países. Aí. Os próprios IEFs também têm notas muito superiores às escolas públicas tradicionais. Por quê? Porque nos IEFs ali a educação é um ensino integral, ali, né, o dia inteiro, né? De tempo integral. Eles ficam o dia inteiro na escola. E eu até fiz um vídeo recente sobre por que a China é o primeiro do mundo hoje. O aluno da China estuda em média 10 horas por dia. O aluno brasileiro estuda em média 4 horas por dia. Então aí já está um problema. Aí já está a questão do porquê, uma das questões do porquê que não se aprende no Brasil. E é só você comparar, né, fazer estudos, e você vai ver como é que as coisas funcionam, na verdade, e como é que ela não estudou direito, ou a tese dela é muito falhada, muito furada.
Então, a Kátia Simone Benedetti, que nasceu em 1970, nasceu em Itatiba, no interior de São Paulo, licenciou-se em Letras em 1993, especializou-se em Psicopedagogia em 1999 e é mestre em Música pelo Instituto de Artes da Unesp em 2009. Ela é professora de língua portuguesa da Rede Municipal de Ensino de Itatiba desde 2001. Ela é autora também de Dignidade Ultrajada, ser professor no ensino público nos dias atuais. Sim, eu concordo com isso aqui, né? A nossa dignidade é ultrajada, tanto por questões salariais, quanto por causa da indisciplina e a falta de respeito por parte dos alunos, e também por parte dos pais, da própria comunidade. Hoje o professor é o bode expiatório da educação, a culpa toda do fracasso da educação é dele, os governos o cobram, os pais os cobram, os alunos os cobram, né? E ele recebe um salário miserável, tem que trabalhar como eu, não, no último ano, estava trabalhando em 7 escolas diferentes, manhã, tarde, noite, saindo de uma para ir para outra, né? O tempo inteiro, correndo, e muitas das vezes não dá tempo da gente estudar e se preparar como queria, como pretendia. Eu ainda faço isso, eu fico estudando, aí eu chego, por exemplo, eu saio 10 meses, chego 11 horas da noite. Eu vou dormir 2 horas da manhã, porque eu gosto de ler, porque eu me esforço para isso, para acordar 5 horas. Então, e para a zona rural, dou aula em escolas de zona rural aqui, cara, isso aí é desumano. A nossa dignidade está sendo ultrajada por conta disso. Se tivesse um salário melhor, conseguiria atrair os melhores profissionais e a gente conseguiria ter uma vida mais digna e não necessitaríamos, consequentemente, de fazer esse malabarismo todo para ganhar um salário minimamente satisfatório para sustentar a nossa família. Eu tenho 2 filhos, pago pensão, tenho as minhas dívidas, as minhas questões financeiras que eu tenho que pagar, então, cara, não é fácil, né? De eu, professora e Burnout, como o sistema público de ensino adoece professores dedicados e prejudica alunos interessados. Isso é fato também. A burocracia, ela beneficia e premia quem é burocrata, quem cumpre os protocolos de burocracia, não quem aprende, quem ensina melhor, ou quem busca estar sempre aprimorando através do conhecimento a sua prática pedagógica. Eu gosto muito de ler e de estudar, mas nas minhas avaliações de desempenho eu sempre fico com nota mínima. Eu fiquei com 2 anos com menos de 70, quase que eu tomei um processo administrativo por conta disso. E eu sou, com certeza, não tenho dúvida de que o professor que mais estuda e mais lê e mais busca formas diferentes ou formas mais eficazes e aprender formas mais efetivas de ensinar na minha escola. E o meu próprio conteúdo, busco conhecer todo dia estudando pra caramba, não tenho dúvida disso. Tanto que eu leio, que eu estudo, cara, é mais do que 95% da população brasileira o faz. Mesmo quem é doutor, pós-doutor. Tenho certeza disso, eu não tenho dúvida. Porque eu procuro fazer a minha rotina de estudos conforme a rotina de estudo de Cambridge. De Cambridge você tem que ler pelo menos 1000 páginas por semana, e é isso que eu tento fazer todas as semanas. Ler pelo menos 1000 páginas. Por quê? Para estar no mesmo nível das principais universidades do mundo, que é requerido onde é considerado o ensino melhor do mundo, ou o conhecimento mais desenvolvido do mundo. Então, a gente acaba sendo prejudicado. Os alunos também interessados são prejudicados pelos alunos indisciplinados, pelos alunos que não querem nada, pelos alunos que querem empurrar com a barriga, não estão preocupados em aprender, eles estão preocupados em passar, preocupados com nota e tirar nota mínima, eles não querem aprender. Eles querem chegar no 60 ali, que é a nota de corte aqui no estado, na prefeitura de Uberlândia, e no estado de Minas Gerais, na prefeitura de Uberlândia, que são as 2 instituições nas quais eu trabalho. Então eles querem tirar um mínimo para passar. Eles não estão preocupados em aprender, querem tirar nota, e para tirar nota vale tudo, vale colar, vale copiar trabalho, vale colocar nome em trabalho sem ter sequer o feito, e por aí vai, né? Vale fazer trabalhos, né? Eu tinha 1.500 alunos no último ano, como é que eu vou corrigir trabalho? Ler trabalho por trabalho de 1.500 alunos, então eu só dou visto, eu só vejo se fez, tá? Se fez, eu dou o visto, dou a nota. Não tem como eu ler 1.500 trabalhos todo bimestre, porque eu já tenho 1.500 provas. Na verdade são 3.000 provas por bimestre, porque tem teste e bimestral. Então é impossível, é humanamente impossível. Eu tinha 50 turmas no último ano, ou seja, na média de 30 alunos por sala. Isso aí dá, então, mais de 1.500 alunos. Porque no estado são 40 alunos, né? Na prefeitura aqui é 30, pouco mais de 30. Então, cara, essa é a situação do ensino. São muitos outros problemas que não o problema das teorias, cara. Porque se as teorias fossem aplicadas
e elas são aplicadas em outros lugares do mundo, nós teríamos um resultado efetivo. Então não é uma falácia sócio-construtivista, quem está errado aqui é ela, né? Não li o livro todo, então vou ler alguns trechos. Isso aqui é falácia sócio-construtivista, porque os alunos, né? Prefácio, ao iniciar de prefácio, vamos permitir duas reminiscências. A primeira delas remonta ao ano de 2012, quando assisti a uma conferência do famoso pesquisador finlandês, o neuropsicólogo e perito em educação matemática, o Pekka Hasanen. Nessa conferência, Hasanen relatou a origem das políticas de alfabetização na Finlândia. A Finlândia que é uma das melhores colocadas no PISA, né? Na década de 1950 foi descoberto que as crianças com dificuldades persistentes de leitura apresentavam problemas no processamento fonológico, né? Processamento fonológico, fono da fala, né? Falar e ouvir, né? As autoridades educacionais finlandesas acreditaram então que talvez o método fônico não fosse o mais adequado para alfabetizar as crianças com dificuldades. Mas é um método fônico que é utilizado, fônico silábico, para alfabetizar os alunos brasileiros. Ainda hoje, você vai numa sala de ensino fundamental, dou aula de 1º ao 5º ano, que é o Fundamental 1, e eu vejo lá nas salas de alfabetização, que é de 1º a 3º ano, as sílabas todas pregadas nas paredes para os alunos memorizarem, conseguirem aprender. Talvez, não sei, né? São outros os fatores, como eu já disse, né? As autoridades educacionais finlandesas, então, não fosse mais adequado. A lógica subjacente considerava que o método fônico se baseava e exigia desempenho justamente nas habilidades em que as crianças com dificuldade de leitura apresentavam problemas. A escolha recaiu então sobre uma abordagem compensatória, o método global ou da palavra inteira, que é um método também do Paulo Freire, né? E do construtivismo, do socioconstrutivismo, partindo do pressuposto que assim as crianças se alfabetizariam mesmo sem conseguir estabelecer correlações mais precisas e automáticas entre as representações grafêmicas e fonêmicas envolvidas na leitura. Ocorre que a Finlândia é um país pequeno, já era muito organizado e já tinha um sistema educacional cujas políticas eram fundamentadas em evidências. E ainda é. Aqui é um país de dimensões continentais e a questão está muito mais por conta do controle. Lá eles conseguem ter um controle maior que não. Aqui, às vezes, o próprio professor não tem controle nenhum sobre a sua atuação, não tem, como é que eu posso dizer, não tem acompanhamento nenhum se ele está sendo efetivo ou não no seu processo de aprendizagem. Ele só fala, passa previamente para o supervisor, né, o que ele está fazendo, o que ele está trabalhando, ele dá um planejamento e muitas vezes o supervisor não tem condições nem de acompanhar se aquilo está sendo aplicado pelo professor. Por quê? Porque o supervisor fica muito mais com um trabalho ali de atender pais e alunos indisciplinados do que conseguir conferir se os professores estão ou não, porque o supervisor, o papel dele seria esse, conferir se o professor está ou não aplicando o seu planejamento, está ou não tendo resultado efetivo nas suas turmas, né? Como eles tinham as medidas necessárias e não estavam ideologicamente comprometidos com nenhuma abordagem específica, em pouco tempo observaram que essa abordagem compensatória não funcionava e resolveram dar outra chance para o método fônico. O método fônico, eu insisto, em todas as salas eu dou aula de 1º a 5º ano de ensino religioso. Eu, em todas as salas, vejo os adesivos e vejo que eles usam o método fônico silábico e usam também esse método global. Não vou dizer que é exclusivamente, eles fazem os dois, né? Aí funcionou, foi descoberto então que a lógica correta não era compensar as dificuldades, mas tentar superá-las através dos métodos educacionais apropriados. Eu fiquei impressionado com a simplicidade da história contada por Hasanen. A pergunta que se coloca imediatamente é: por que não fazer algo semelhante no Brasil? Essa pergunta remete à segunda reminiscência mais longínqua ainda no tempo. Quando eu iniciei minhas atividades na UFMG em 1995, eu fui convidado a ministrar uma disciplina de neuropsicologia e um curso de especialização em pedagogia. Duas coisas me impressionaram à época. A primeira delas foi a avidez dos professores por aprender, por se capacitar, a sua ânsia por conhecimentos de neuropsicologia. Sim, né? O problema é aprender. Ou se todos fazem isso. Eu acredito que não, né? No meu tempo também de universidade, mesmo em filosofia, que tinha poucos alunos, minha sala tinha, na graduação de filosofia, tinha acho que 8 alunos. A maior parte dos alunos estavam preocupados era com nota, não em aprender. Não lia, não estudavam tanto quanto eu.
E eu acredito que isso é geral em todos os assuntos. Tem sempre aqueles nerds, aqueles que fazem tudo e depois saem bem. Eu, por exemplo, fui primeiro colocado em 3 concursos públicos. Primeiro colocado para professor de filosofia do estado de Minas Gerais, aqui na minha cidade, né, de Uberlândia. Em primeiro colocado no concurso para professor de ensino religioso da prefeitura de Uberlândia. Por quê? Porque eu estudo muito, porque eu leio muito, porque eu vou atrás. Mas a maior parte dos meus colegas, muitos, inclusive, sequer passaram nesses concursos. Então é aí que está a grande questão. Eu fiz um outro concurso do ESEBA, que é para a federal daqui, na Escola Básica da Federal de Uberlândia, e nesse concurso a prova era subjetiva, era um texto, você tinha que escrever um texto, você podia faria as obras, né, faria um sorteio sobre o tema, você consultava as obras e aí depois você escrevia. Eu na redação, quando eu fiz o concurso aqui da prefeitura, eu tirei 100 na redação. E aí eu fiz a minha redação com as obras todas em mão, fiz todo o esquema para poder depois transpassar em modo de redação, e eu nem sei com que nota que eu fiquei nesse concurso. Eu sei que passaram 2 que já eram contratados anteriormente, e eles foram efetivados. E esses 2 eu já tinha feito um outro concurso, disputando uma vaga com eles, né, para o IF, Instituto Federal aqui da cidade, também de Uberlândia, e eu também fiquei na frente deles. E aí eles vão ficar na minha frente nesse concurso. Então, cara, isso é foda, isso é muito tenso. Então, duas coisas impressionantes. A primeira foi a evidência do professor Corpendesco, e eu me senti extremamente valorizado ao ver professores procurando estabelecer contatos entre os conhecimentos neuropsicológicos que eu apresentava e sua prática em sala de aula. A segunda coisa que me impressionou foi a pobreza da literatura a qual eles tinham acesso. Isso é fato. Nos intervalos das aulas eu estava molhado nos livros expostos nos estantes das livrarias. Eu fiquei chocado ao ver que havia um predomínio maciço das ideias de autores como Alan, Vygotsky, Piaget e Paulo Freire. Freire, o mais novo deles, floresceu nas décadas de 60 e 70, Piaget floresceu em 82, mas seu florescimento ocorreu décadas antes. Fiquei matutando assim. Quer dizer então que os pedagogos no Brasil estão tendo acesso a conhecimentos gerados pela psicologia cognitiva? Não estão tendo, né? Psicologia comportamental e neurociência das últimas, à época, 3 décadas. Compreendi que havia um problema grave na formação dos professores. O pior é que, de lá para cá, a situação não mudou muito. Sim, continua assim, mas eu vou mostrar em outro vídeo como está relacionado e como a neurociência corrobora as teses desses pensadores. Claro que uma outra abordagem, mas é isso que a gente vai ver no próximo vídeo aí. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, não dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você achar dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos 477 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que eram outro por conta de um conteúdo útil, passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, e aqueles que compartilham nossos vídeos, compartilham nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube ou em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, até a próxima.